Tio, esperando a hora chegar. Amém. Glória a Deus. Paz, Senhor, tia. Amém. Deus abençoe. Senhor, Pai Senhor Edna, Pai do Senhor a todas. A todos. A minha esposa está junto no meu celular, porque se pôr os dois juntos, tá microfonia. Então ela está no grupo, mas não aparece porque nós estamos num celular só, tá bom? Glória a Deus. Eu vou fazer já a oração para abertura, tá? E a irmã Adja não entrou ainda. Edna, você prepara um louvor para a abertura do culto, tá bom? Tá bom. Tá, rapidinho. Tá. Eu vou fazer uma oração e você vai cantar um louvor. Irmão Marcelo, para o senhor, meu querido. Amém, amém, pastor Pedro. Glória a Deus. Prepara a leitura da palavra de Deus para o início do culto, tá bom? Amém, amém, pastor. Logo após o louvor, você vai estar fazendo a leitura da palavra de Deus para darmos início ao nosso culto. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero expressar a minha gratidão, Senhor, por o Senhor ter preparado para nós mais esse momento de estarmos conectados contigo. Obrigado por esse grupo, Senhor, que já se faz presente um bom número. E nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome e agradecer-te na beira da Tua santidade. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Esse grupo, papai querido, que o Senhor planejou e pôs no coração da nossa irmã Madalena, e ela com muito carinho tem feito esse trabalho excelente, acompanhado dos componentes desse grupo que são uma bênção, Pai. Então, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando, crescendo esse grupo com pessoas compromissadas com esse trabalho. E desde já nós te louvamos e te agradecemos, papai, porque eu creio que o Senhor já tomou o seu lugar de honra nessa nossa reunião. E que tudo que for dissertado aqui nesta noite, que seja para a honra e a glória do teu nome. E desde já te louvamos e te agradecemos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Edna, é com você. Eu tô procurando. Peço que todos ponham o seu telefone no mudo, por favor. Todos. Pessoal da igreja com a paz do Senhor? Glória a Amém. Deus. Quem tem a sua harpa, vamos louvar o bondoso amigo é Cristo, porque Ele é o nosso bondoso amigo, né? É o número 200 da harpa. Com bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado, e cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E com seu amor perto, terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, sua prova nos mostrou. Quando caminhar consigo, ocupado
pecador. Derrama o teu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Você vida do futuro, nele podemos alcançar. Aleluia! Glória a Deus. Amém, tio? Glória, aprende o nome de Jesus. Aleluia. Amém, tio? Glória a Deus. A Amém. palavra de Deus. Amém. Irmão Marcelo. Amém. Mais uma vez eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Grupo Compromissados com Cristo. Para mim é motivo de alegria estarmos mais uma vez aí, acompanhando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Quero desde já agradecer a oportunidade e dar uma satisfação que semana passada foi bem corrido. Graças a Deus tivemos alguns trabalhos aí, pernoite, então foi difícil a gente acompanhar vocês aí semana passada, mas aprove a Deus, estamos aí com vocês e tá gravando, viu, irmãos? Esse culto tá sendo gravado, tá? Faremos então a leitura oficial para darmos início, que se encontra em Carta aos Hebreus, capítulo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 24, que nos diz assim: Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entrava no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, aleluia, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Glória a Deus por isso. Oremos. Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus fiel, mais uma vez, Senhor, na tua presença quero te louvar, te bendizer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e permitido em nosso meio. Deus nos ajuda, nos dá graça, Senhor, entendimento, para que possamos, ó Pai, te louvar, te bendizer cada vez mais. Deus, nós sabemos que os dias são maus, sabemos, ó Pai, que os sinais da tua segunda vinda estão se cumprindo, Pai. Ajuda, Senhor, levanta o teu povo, desperta, Senhor, cada vez mais o teu povo, não só para participar do grupo, para orar, interceder, mas toda a tua igreja, toda a tua noiva, Senhor, porque o Senhor voltará para buscar um povo separado, um povo escolhido, um povo santo, Senhor, preparado para ti. Eu quero te louvar, Senhor, pelo esse trabalho, pela vida do pastor Pedro e a sua esposa, a irmã Lucia, a irmã Madalena, que também está à frente desse trabalho, a todos os irmãos que aqui se achegam, Pai. Uma bênção toda especial, eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Marcelo. Meus queridos irmãos, eu quero fazer um pedido com muito carinho para todos vocês. Nós já estamos com 17 participantes no grupo. Então, aliás, estamos com 18, porque a minha esposa está aqui. Então, por favor, não vamos ultrapassar 5 minutos de cada um, para todos poderem ter uma pequena oportunidade, né? E se todos cooperarem, todos poderão dar um beijinho na flor, porque nós queremos ter um tempo hábil para a nossa irmã Isa, que estará fazendo a ministração
da palavra de Deus para nós nessa noite. Amém, queridos? Deus abençoe. E eu quero também pedir para o nosso irmão, o Eudes, para pôr no mudo o seu, meu querido. Quando for dada a oportunidade, você tira do mudo. Irmão Eudes, está me ouvindo? Não estou ouvindo, não? Eu vi. Isso. Aperta o microfonezinho aí. O microfone está aberto. Minha mãe está usando o meu telefone, então ela vai falar no meu nome. Fala. Tá. É só para fechar. Pronto, pastor, foi, ele já desligou. Não, aperta o microfonezinho que tem aí. Isso, Deus abençoe. Muito obrigado, querida. Deus abençoe. Eu quero dar para a primeira oportunidade para a nossa irmã Niraci. Aproveite seus minutinhos aí, minha querida. Irmã Niraci? Ela está no mudo. Não tira não. Ela Vou tirar. Então, só eu coloquei a senha. Às vezes demora de entrar. tá bom. Mas eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vou fazer uma rápida oração de agradecimento. Porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Glorificado, exaltado seja o teu nome. Eu te louvo e te agradeço, Deus, por mais uma oportunidade, por mais uma noite de culto, para louvar, te agradecer e bendizer o teu nome. Te louvo e te agradeço pelos líderes, pastor Pedro, Maluci, Madalena. Te louvo e te agradeço por cada um dos irmãos que estão aqui. E eu creio que tu tens uma bênção para cada um de nós, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém, minha querida. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Niraci. A nossa irmã Juraci. Paz do Senhor para os irmãos. Eu quero, nesta noite, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E quero fazer um leve esclarecimento, rapidinho. Outro dia, a irmã Edicleia me trouxe um recado do Senhor Jesus. E eu fiquei pensando, porque há uns 20 anos atrás, eu conheci uma irmã Edicleia. Aí eu orei a Deus, e pedi a Deus se aquela era a irmã Edicleia que eu conheci, eu queria vê-la de novo. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu encontrei a irmã Edicleia no mercado. Falei com ela tudo e deixei o meu endereço para que ela viesse aqui na minha casa. Então, as pessoas no grupo estão estranhando que o meu endereço está lá. É para a irmã Edicleia aquele endereço e para todos os irmãos que quiserem me visitar. Os irmãos dos Estados Unidos, se quiserem vir também, a porta está aberta. Glória. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu quero orar a Deus nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, meu Senhor, eu te louvo, te bendigo e te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo seu poder em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, multiplica nossa fé, para que nós possamos glorificar o seu nome cada vez mais. E que nós possamos interceder, que as nossas intercessões possam atingir o seu trono sagrado e voltar em forma de bênçãos e de vitória para todos aqueles que participam da nossa oração e do nosso grupo. Senhor, muito obrigado por esse grupo. Muito obrigado por este culto. Muito obrigado pelo nosso relógio de oração que está dando tanto resultado.
São tantos os que voltam agradecendo as bênçãos que recebem. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos, as suas famílias, que possa repreender todos aqueles que são drogados, que dão problema para suas famílias, todo desvio de conduta que o Senhor possa, grande Deus, corrigir. Que a graça do Senhor esteja em nossas vidas, em nossas orações, em nossas intercessões. Abençoa os nossos pastores e todos aqueles que fazem parte da organização da nossa igreja, porque nossas são todas as igrejas, que nós somos uma grande família. Que Deus possa abençoar cada um com sua graça, com sua misericórdia, com o seu poder e com a resposta de todas as orações. É o que eu peço e agradeço nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, irmã Juraci. Deus abençoe a sua vida, viu? O nosso irmão, a nossa irmã que está com o telefone do Eude, pode tirar do mudo e dar sua participação, minha querida. O Eudes. Lucieudes. Tá o Eudes aqui, eu não sei o resto do nome. Lucieudes, tira do mudo e o pastor está dando oportunidade para você, Lucieudes. Dá uma palavra aí. Fala, bem. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, a paz do Senhor Pastor Pedro, irmã Luci, irmã Amém. Marcelina, todos que estão aqui, graças a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui com vocês. Eu louvo a Deus por este trabalho, como o irmão falou lá no início, um trabalho preparado pelo nosso Deus, preparou as pessoas corretas para isso. Nós temos recebido muitas bênçãos e muitas vitórias. Graças a Deus. No decorrer do ano, Deus nos dando vida e saúde, vou contando bênção por bênção e vitórias. Eu tenho recebido, a minha família, a minha descendência, estão nas mãos de Deus, que todos estão bem. E eu louvo a Deus também que Ele tem aceitado a minha oração aqui de joelho, meus momentos de oração, e creio que o Senhor está recebendo a oração de todos nós do Grupo Compromissados com Cristo, porque as bênçãos, as vitórias, eu tenho ouvido alguém contar e falar, e nos liga, nos avisa, aconteceu isso, então isso é bênção do Senhor. Louvor de joelhos também, eu louvo ao nosso Deus de joelhos, e meus períodos de oração é de joelhos, dobrado, e assim que Deus abençoe grandemente, lá do Orlando, os irmãos, as irmãs, não vou falar o nome de ninguém, como aqui também no nosso Brasil. E conte com a irmã Ireni, enquanto Deus me der vida e força para estar de joelho, eu estarei. No tempo que Deus determinar e quiser. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus, completei mais um ano, as irmãs já sabem, né? E o meu bisneto foi sexta-feira, e amanhã será uma neta que é única, e esse mês é cheio de aniversário, e graças a Deus, para a glória de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, minha querida, a sua vida. Deus abençoe a irmã Irani. A irmã Irani, né? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, irmã Irani. Deus abençoe. Ireni. Ireni, muito bem. É porque está aparecendo o nome do seu filho. Amém? Tudo bem. Ele está fazendo a Joanquinha. Tá bom. Vamos ouvir então agora também a nossa irmã missionária Suzy. Eita, a paz, Senhor. Amém. Eu vou ver se eu consigo ler aqui, né? Porque eu ainda não troquei os óculos. Mas eu vou estar lendo rapidinho aqui em 1 Samuel, onde a Bíblia fala sobre Eucana e suas mulheres, né? Vou ler aqui o flash aqui do telefone. E diz assim: houve um homem de Ramataim, de Zofim, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Leão, filho de Elu, filho de Zoé e Erateu. E ele tinha duas mulheres, o nome era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Eita,
pois este homem, a sua cidade, de ano em ano, ia adorar e sacrificar ao Senhor. Tá muito difícil para conseguir ler, viu? Meu Deus do céu. Mesmo com o negócio ligado aqui. Mas assim, mas os irmãos entendem, depois os irmãos podem estar meditando lá em 1 Samuel, né? A história de Ana, Eucana e Penina, né? E essa história a gente aprende que a Penina, ela provocava muito Ana, porque como a Bíblia fala, Ana não podia gerar e Penina podia. Então a Penina provocava muito Ana, justamente por isso, por Ana não poder dar filhos. Só que Penina podia gerar, Ana não podia, só que o amor de Eucana era sobre Ana. Entendeu? E ali Penina provocava direto Ana. E o mais bonito de tudo é que Ana, ela não revidava as afrontas de Penina. Ela ia chorar nos pés do Senhor. Então, com essa história, eu aprendo que Deus, ele não chegou ao ponto... Ele chegou ao ponto de olhar ali o coração ferido de Ana. Ele viu aquela atitude que ela teve, muito bonita. O Senhor já sabia sobre aquilo, né? Porque Penina provocava tanto, e Eucana tentava consolar cada vez mais, mas só Deus podia compreender aquela dor silenciosa que Ana carregava dentro dela. Porque ao invés de revidar, ela escolheu orar. Então ela não deixou que a humilhação endurecesse o coração dela. Ela não deixou que a dor afastasse ela de Deus. E no tempo certo, o Senhor transformou as lágrimas de Ana em resposta, mostrando que quem confia no Senhor nunca ora em vão. E ali ela foi para o templo orar, chorar, se derramar na presença do Senhor. E ali, pela forma que a Bíblia conta, imagino eu, né? Não conjecturando e ao mesmo tempo conjecturando, eu creio que ela se derramou na presença do Senhor de uma forma tão diferente da forma de outras vezes, e ali achavam que ela estava bêbada, né? E ali ela chorava de uma forma tão profunda, tão verdadeira, aquele choro que saía mesmo de dentro para fora. E eu creio que cada lágrima ali foi uma frase para o Senhor. E ali ela prometeu ao Senhor, né, que se ela pudesse gerar, ela daria aquele filho, né, para o Senhor Jesus. E o Senhor escutou a oração de Ana, e o Senhor, ele abriu a madre de Ana e fez com que Ana gerasse o Samuel, né, que é o profeta de Israel. E essa história é muito linda, e essa história nos mostra que quanto mais a gente confia no Senhor, quanto mais a gente ora, a nossa oração, ela nunca é em vão. Então eu acredito que muitas das vezes nas nossas vidas, a penina nem sempre é motivo de afronta, mas motivo de resposta para a nossa vida, porque creio eu que se não fosse Penina perturbando, afrontando Ana, talvez Ana não teria tomado uma atitude, talvez ela teria aceitado a situação que ela estava passando. Então creio que Penina, de certa forma, foi como canal de bênção na vida de Ana, porque se ela não afronta, Ana não ora. Se Ana não ora, Samuel não nasce. Então, com isso a gente aprende que, independente da situação que a gente passa, a gente não pode nos deixar ser confrontadas. Nós temos que ficar em silêncio e levar aquilo a qual estamos passando, não sei qual é o problema, aos pés do Senhor, para que o nosso milagre, ele venha a ser gerado. Né? A gente sabe que gerar dói. Como dói? Às vezes a gente sabe que é muito fácil falar da palavra de Deus, mas é difícil viver. Esses dias eu preguei na minha igreja e eu falei assim, igreja, é fácil andar com Jesus no peito, mas o difícil é ter peito para andar com Jesus. Porque na primeira prova, a primeira coisa que vem na nossa cabeça muitas das vezes é nos afastar. Eu não vou mais na igreja. Cansei, já deu, já basta, já deu por hoje. Eu estou na igreja, eu oro, eu prego, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não estou vendo resposta, né? Mas acontece que eu tenho uma frase que eu falo que a gente não pode contar para Deus os nossos problemas, mas a gente tem que contar para os nossos problemas o tamanho dos nossos Deus, o tamanho do nosso Deus, né? E Ana, com essa história linda, nos ensinando que a dor, ela não precisa virar uma amargura. Então, enquanto mais Penina feria, mais Eucana não conseguiria preencher o vazio. Essa história é muito, muito linda, né? Então, todas as angústias, todas as dores, tudo que ela tinha, ela não quis revidar. Ela simplesmente se derramou aos pés do Senhor Jesus com aquele coração sincero, aquela adoração profunda
né, ela orou de uma forma diferente. Talvez é isso que está precisando na minha e na sua vida, é orar de uma forma diferente, é chamar a atenção do Senhor para as nossas vidas, porque nós somos muito falhos. Às vezes, os nossos lábios estão cheios do Senhor, mas às vezes o nosso coração está vazio. Ah, mas hoje eu não sei orar, eu estou numa forma tão assim que eu não consigo nem orar. Fica em silêncio, se for preciso chora, porque, né, tem um louvor que fala que uma lágrima para Deus é uma frase, e Ele tem o poder de interpretar. Então, assim, a história de Ana é uma história muito bonita, tem uma interpretação muito longa, muito mesmo, mas é uma história que, meu Deus do céu, é coisa linda. Então, a palavra nos ensina que quem ora com sinceridade, você pode chorar hoje, mas amanhã você está sorrindo, porque quando a gente honra o Senhor, Ele nos honra, mas é tudo no tempo certo. Então, é só essa pequena mensagenzinha, essa pequena reflexãozinha, só um beijinho na flor, e peço desculpa porque não deu para mim estar lendo a Bíblia, por causa que os meus olhos estão bem cansadinhos, mas é só isso aqui, e eu agradeço a oportunidade. Falei rápido para adiantar. Amém. Deus abençoe, Matuza. Deus abençoe. Vamos estar ouvindo. Vamos estar ouvindo a nossa irmã Cristina. Como eu falei, um beijinho na flor todo mundo, né? Senão o tempo vai embora. Pai do Senhor para todos. Escutando, não? Amém, minha Cristina? Amém. Tá todo mundo no mundo, tá todo mundo ouvindo, minha querida. Eu vou ler o versículo de Salmo 51, versículo 7 por diante, que fala assim: purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que te quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Até aqui. Essa passagem aqui eles falam, né? Ele fala: purifica-me com esopo e ficarei mais alvo do que a neve. Porque a gente, quando a gente aceita Jesus como Salvador da vida da gente, a gente vem sujo. E aqui Deus purifica a gente. E aos poucos nós vamos crescendo espiritualmente. E vamos crescendo, e vamos crescendo. Quando nós aceitamos Jesus, a gente tem uma alegria tão grande, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, quer converter todo mundo. Então, a alegria, mas passa tempo, que eu já tive experiência com pessoas que eu falei de Jesus e depois esfriaram. E aquilo me entristeceu, entendeu? Então aqui ele está dizendo: cria em mim um coração novo e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, porque às vezes a gente está tão fria com as coisas espirituais, que a gente se ajoelha para orar e não ora, a gente pega a Bíblia e joga para lá. Então, que Deus renove em cada uma de nós um Espírito Santo inabalável, aquele espírito de alegria, de estar na presença de Cristo todos os dias, todas as horas, cantando louvores, falando de Cristo para a nossa família. Esse é o espírito inabalável que Deus quer de nós. E tira de nós toda a iniquidade, que tire de nós, que crie em nós um coração novo, um coração reto, que nós possamos agradar a Deus. Porque os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezará Deus. Deus só quer de nós um espírito quebrantado, um espírito inabalável e um coração reto. Ele não quer espírito dobro. Ele quer um espírito inabalável. Então essa meditação que eu deixei para vocês, que nós possamos cada dia mais procurar ter um coração quebrantado, um coração que agrada a Deus.
e um coração inabalável. Todo coração reto é que agrada o coração de Deus. Amém. Pai amado, colocando a tua presença neste momento, Jesus, para te agradecer, meu Deus, por todos os teus benefícios, agradecer por tudo que tu tem feito para nós, Pai bendito. Peço por este grupo compromissado com Cristo, cada irmão e irmã que faz parte desse grupo, chuva de bênçãos caia sobre nós, que nós possamos cada dia mais crescer em espírito e em verdade, que nós possamos ser tanto como tu és santo, Pai bendito. A tua palavra diz que nós somos santos, que nós possamos transmitir o espírito inabalável para aquelas pessoas que não te conhecem. Que as pessoas olharem para nós uma mulher santificada, um homem santificado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Abençoa meus familiares, meu esposo, minhas filhas, meus netos e toda a minha parentela, meu Deus. Como também a parentela do meu irmão em Cristo, do grupo comprometido com Cristo. Abençoa todos os líderes desse grupo, a irmã Lucia, pastor Pedro, a irmã Madalena, a irmã Lé, todos que fazem parte desse grupo. E todos aqueles que oram, chuva de bênção caia sobre cada um deles. Muito obrigado por tudo, em nome do filho amado Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmã Cristina. Eu não vi também um beijinho na flor também pela minha filha Zilá. Zi? Amém, glória a Deus. Paz, pastor Pedro, paz, irmãos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, dizer que eu estou muito feliz com o Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós, através de nós e em nós. E dizer que este grupo tem sido uma bênção na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu tenho visto a mão de Deus. Tenho visto a mão de Deus estendida sobre a minha casa. Eu sou grata a Deus, quero agradecer por ter a oportunidade de mais uma vez estar aqui com os irmãos reunidos em uma só voz, em um só clamor, em um só corpo, em um só espírito, porque nós sabemos que o nosso destino final é o céu. E a qualquer momento os céus vão abrir, os céus vão se abrir, as trombetas vão soar e nós iremos encontrar com o Senhor. Irmãos, a igreja será arrebatada em alguns minutos, em algumas horas. Para nós pode ser daqui a 10 anos, mas para Deus pode ser amanhã. Ele pode, o relógio de Deus não é o nosso relógio. Eu estou muito feliz porque eu comento, né, que vou fazer 9 anos de América, que eu moro aqui nos Estados Unidos. E desde que eu cheguei aqui, faz 1 ano que eu estou no lugar onde eu sempre desejei estar, que é inteiramente na presença do Senhor. Não pela metade, 100%. Desse lugar eu saio, desse lugar me tiro, porque eu sei que é daqui para agora. Então eu quero agradecer a Deus, porque as orações dos irmãos têm me sustentado também, a mim e a minha casa. Então eu vou agradecer ao Senhor com uma pequena oração em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a oportunidade, pastor. Amém. Deus abençoe minha filhota. Eu quero dar a oportunidade agora para a nossa irmã Elaine. A nossa irmã Elaine, ela entrou no grupo, acho que faz 2 dias que ela entrou no grupo, e ela está bem ativa. E eu já agendei ela para estar pregando no sábado. Então, no sábado, a missionária Elaine estará nos trazendo a ministração da palavra de Deus. É com você agora a oportunidade, irmã Elaine. Tira do mudo e dê a sua participação. Amém, pastor. Graça e paz a todos os irmãos do grupo. Eu sou nova aqui, ainda não sei como que funciona, mas eu já estou aprendendo com os irmãos. Eu quero dizer aos irmãos que é com muita alegria que eu venho participar. Pastor Pedro me convidou para estar pregando daí no sábado, quero estar trazendo uma palavra aqui para os irmãos. E é com muita satisfação, porque somos um povo só e a nossa meta é o céu, a nossa meta é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então eu vou estar lendo aqui em Mateus 4, só o versículo 3 e 4, tá? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, aqui em Mateus 4, Jesus nos ensina que a vitória sobre as tentações vem pelo conhecer a palavra de Deus, né? É oração, é obediência ao Pai. No versos 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, o pão simboliza o alimento da carne aqui, enquanto a palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. Assim como o corpo precisa de comida, o nosso espírito precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Quando alimentamos o nosso espírito e vivemos de acordo com os mandamentos de Deus, fazendo sempre a vontade dele acima das nossas necessidades. Então é essa palavra que hoje esse versículo que eu quero trazer para os irmãos, enfatizando sempre, né, que a palavra de Deus, ela é tudo na nossa vida, ela é transformadora, ela é libertadora, né, e ela é tudo que a gente precisa. Eu agradeço a minha rica oportunidade e vou fazer uma oração pela vida dos irmãos agora. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero colocar, Pai, esse grupo, Senhor, diante de Ti, Pai, nesta noite. Senhor, alcance, Senhor Jesus, da família, Senhor, representada aqui no grupo, Pai. Que o Senhor venha curar os enfermos, que o Senhor venha fortalecer o Teu povo, Papai, em oração. Que o Senhor venha, Pai, bradar, Pai, no nosso meio, Pai, como nosso Senhor, como nosso Jesus que morreu na cruz por nós, que se não fosse, Pai, pelo Teu sacrifício, nós não estaríamos aqui, Senhor, agora, Pai. Obrigada, Pai, por ter nos escolhido, por ter escolhido, Senhor Jesus, cada um de nós, Pai, por ter preparado, Senhor, esse momento para estarmos falando, Senhor, da Tua palavra, Senhor, da Tua glória, de como o Senhor é grande, de como o Senhor é poderoso, Pai, porque nós servimos um Deus, irmãos, que tudo pode, para Ele não há impedimento há para nós que somos homens fracos e falhos, mas o nosso Deus não, Ele vai aonde a gente não vai, Ele entra onde a gente não pode entrar e Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu agradeço, Senhor, por estar aqui com esses amados irmãos nesta noite e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Amém. Deus abençoe, mãe. Deus abençoe. Eu vou estar dando oportunidade agora para minha esposa, missionária Luci. Paz do Senhor a todos, graças a Deus por mais esse momento de estarmos unidos na presença do Senhor. Eu vou louvar a Deus com o hino, ofertando a minha gratidão ao Senhor. É o hino da harpa cristã, é o hino 291, Rude Cruz. Glória a Deus. É a minha oração em forma de louvor. Rude Cruz, ela altiva, homem mas contém esta cruz, porque é Jesus. Eu a vida porém desde agora. Se eu amo a mensagem da cruz, eu amei, eu amei.
ti, sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa nesta cruz padecer e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Pra morrer, eu levarei eu também minha cruz, é por uma coroa cruzada. Pela crista em Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre lugar e sofrer. Cristo veio do céu e com ele guiar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Pra morrer, eu aguardo levarei eu também minha cruz, é por uma coroa cruzada. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? A nossa irmã Mônica está também com a oportunidade, tá bom? Mônica. Bom, meus irmãos, uma boa noite para todos, né? Que alegria de poder participar. Sábado, estou justificando, sábado eu não consegui participar. Eu tive uma reunião e esse horário 8 horas é muito bom, mas há momentos que a gente não vai conseguir por causa dos trabalhos. Hoje mesmo eu deixei do trabalho da igreja, porque eu tenho uma responsabilidade também, né? Entre esse grupo de estar participando deste culto online, que é uma bênção em nossas vidas, né? E por ter também uma responsabilidade de estar fazendo a campanha nas quinta-feira. E essa quinta-feira vai ser a quinta-feira do nosso propósito, né? É tempo de se posicionar, está sendo uma bênção. E eu quero deixar aqui para a meditação de vocês um tema, vivendo o propósito com toda a responsabilidade, que está em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, que nos diz: e disse Deus a Moisés, eu sou que sou. Disse mais, assim dirás ao filho de Israel, eu sou, me enviou. E nós temos uma responsabilidade de levar a palavra de Deus. Nós conhecemos muito bem o contexto, né, e o texto e a história de Moisés, que Deus o livrou desde criança, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés, assim como ele tem um propósito
propósito na vida de cada um que está nesse grupo. Passaram por tantas adversidades, mas aqui estão glorificando e adorando o nome do Senhor. E qual é a nossa responsabilidade né, nesse mundo que nós estamos vivendo? É de levar a palavra de Deus e impactar vidas, para que elas venham enxergar que o verdadeiro Deus quer salvar, quer libertar, quer transformar e quer curar. Então nós temos essa responsabilidade em nossas vidas. Assim, né, como foi dito aqui nesse grupo sobre a palavra, sobre Ana, a responsabilidade dela, que ali orou, teve Samuel, e Samuel ali foi um verdadeiro homem de Deus, né? Na casa de Eli, que a gente sabe o qual era todo... uma vida, né, não estava ali diante de Deus conforme o Senhor precisava, mas enfim, foi um homem usado por Deus, e que Deus possa usar a tua vida também, que você se sinta responsável pela palavra de Deus, porque tu tens um propósito de Deus na vida, né, e que este propósito cumpre em cada vida que está online nesta noite, neste culto, porque são 24 participantes, então são 24 propósitos e Aleluia. de responsabilidade de nós impactarmos este mundo. Que Deus possa abençoar. Aguardo todos vocês na quinta-feira, também às 8 horas, né? A nossa irmã Noemi estará ministrando a palavra de Deus nesta campanha. Não é um culto, viu? É uma campanha, ela é sucinta ao tema que nós estamos fazendo, que é tempo de se posicionar, em 1 Samuel 25 e versículo 26. Então, que nós possamos tomar posse da palavra e ser praticante na presença do Senhor Jesus, assim como a nossa mãe Elaine disse, né? Que possamos viver a palavra de Deus. E que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Corrigindo, nós estamos em 25, tá bom? Porque minha esposa está no meu telefone. Sim. Amém. Amém. Irmãos, veja bem, o tempo está correndo. Vamos tentar resumir um pouquinho mais, porque eu quero ouvir todas falando, tá? Mas como nós queremos ter um tempo hábil para a palavra de Deus, então peço às irmãs que cooperem conosco aí, né? O mais rápido possível, para ver se dá para todos falarem. Tá uma bênção hoje, então todos tentar estar com sede, cheio da palavra, mas vamos estar cooperando uma com as outras, tá bom? A nossa irmã Ari está com a oportunidade. Amém, igreja? Amém. Salve, irmãos, na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, irmão. A última vez que eu fui entrar, não consegui, não entendi o que foi que aconteceu com o meu celular, mas eu louvo a Deus pela vida da noiva do Cordeiro. Eu vou ler 2 versículos, no Salmo 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E o 15 diz assim: Abre, Senhor, meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Aqui Davi estava pedindo a Deus a misericórdia pelos seus pecados. Que a misericórdia do Senhor, irmão, venha nos alcançar nessa noite. Né? Que o livramento do Senhor... Sabemos que os dias mau, o mundo é mau. Deus, ele não tem nada a ver com a maldade do homem. Mas se a misericórdia dele, aleluia, nos alcançar, aleluia, Jesus querido, grande vai ser o livramento nas nossas vidas. O 5:15 diz assim: Abre, Senhor, meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Que nossos lábios, que nossa boca venha servir somente para louvar, bem dizer o santo nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade, eu não vou perder o tempo dos irmãos. Amém? Amém. Deus abençoe, irmã Ari. Deus abençoe amém, sua vida. Pastor. Amém, pastor. Deus abençoe. Irmã Noemi, dê a sua pequena participação aí também, minha querida. A paz do Senhor a todos. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá vitória. Eu quero deixar um louvor que se fala sobre o que é o Filho, né? Nós temos que buscar Deus em todo tempo, porque o Senhor, ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Vou estar louvando o louvor
prioridade. Sem intimidade comigo, não há como tu vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, nunca descobri o segredo que tem pra você. Não sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar. Vou te mostrar alguns segredos de vitórias e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Eu cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, verás o livramento, será o teu Deus. Se te fechar uma porta, nunca pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa, em ponto de glória eu não te honrar. Aleluia, Jesus. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá o que for. E um cairá ao seu lado e 10.000 à sua direita. Mas tu não serás atingido pelo livramento, sou eu teu Deus. Se te fechar uma porta, outra pode ser eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém vai sentar na mesa, enquanto de glória não te honrar. Aleluia, pode também contar comigo, seja lá para o que for. E o cairão ao teu lado, o 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se te fechar uma porta, outra aparecer, eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa, enquanto de glória eu não te honrar. Oh filho, aleluia. Filho, contigo eu estou. Não há problema, não há luta, não há nada que não seja possível ao grande eu sou. É o grande eu sou que está conosco e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmã Noemi. Deus abençoe. Amém. Nossa irmã Vera. O tempo está diminuindo, mas dá para dar um beijo na flor agora. Um beijinho mesmo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz com a participação de todos aí. Cada palavra melhor do que a outra e a gente vai ficando mais e mais fortalecida no Senhor, né? Pastor, então, como é para ser rápido, eu quero fazer uma oração. Eu Amém. senti no meu coração de orar pelas pessoas que estão acorrentadas pelas garras do inimigo para poder ficar ali nas bebidas, nas drogas, na prostituição, nas orgias da noite. Eu quero orar agora em favor dessas pessoas.
Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, eu sei, meu Deus, que não é em vão, meu Pai, que estamos participando deste compromisso aqui com os compromissados com Cristo. Sei que o Senhor nos preparou, sei que o Senhor nos levantou, ó Pai, para poder estar orando pelas pessoas, por todos que estão precisando, Pai. Mas hoje o meu propósito, Senhor, é para esses jovens, essas pessoas, não só jovens, mas pessoas mais velhas, idosas, meu Pai, que estão sendo, ó Deus, usadas nas garras do inimigo para poder usar droga, bebida alcoólica. Ó Deus querido, essa situação torna a família muito triste, Pai. Eu sei que os familiares têm passado por muitas lutas com essa situação toda, Pai. Assim como eu vejo aqui do lado da minha casa, Jesus, que tem jovens usuários, Pai. Eu imagino como que estão as mães, os pais desses jovens. E eu sei, meu Pai, porque a dor que eu passei lá no passado com o meu filho, que foi usuário de droga, hoje, Senhor, ele é liberto. Então, meu Deus, aquela dor que eu passei lá, o Senhor tirou de mim. E hoje, Senhor, eu peço, meu Pai querido, que o Senhor esteja visitando os lares, as famílias, Pai, deste mundo afora, tanto em lar que não é cristão, mas como em lar cristão, que nós sabemos, meu Pai, o quanto essas famílias têm passado por lutas e dificuldades, Pai. Neste momento, Pai querido, eu entrego essas pessoas nas Tuas mãos, que o Senhor venha resgatá-los, Pai, que o Senhor venha tirar dessas artimanhas de Satanás, que o Senhor coloca nojo na boca desses jovens, desses senhores, dessas moças, jovens, qualquer pessoa, meu Pai, que está sendo usada pelo inimigo para fazer essas coisas erradas, Pai, que o Senhor liberta, que o Senhor venha tirar, meu Deus, esses jovens deste mundo afora, traga eles para o Teu rebanho, Pai, traga eles para a Tua casa, Pai, coloca nojo na boca deles, coloca, Senhor, um desejo ardente de mudar de vida, de sair Aleluia. dessa situação difícil, Pai. Glória a Eu Deus. entrego, Senhor, essas famílias nas Tuas mãos, Pai. Santo Que o Senhor. Senhor possa tocar no coração de cada mãe, de cada pai, de cada irmão. Não sei quem está passando por essa situação, mas o Senhor conhece, Pai. Então, Senhor, eu te peço, meu Pai, abre as janelas dos céus e derrama ricas bênçãos sobre essas vidas, sobre esses jovens. Em nome de Jesus, eu oro e eu creio, meu Pai, que dentro em breve, meu Pai, veremos testemunhos de pessoas que estão sendo libertas, Pai. Oh Deus querido, é no nome santo do Senhor que eu oro e entrego a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmã Vera. Deus abençoe a sua vida, viu? Deus abençoe. Tem uma irmã aqui. Jesus. Amém. Tem uma irmã aqui que ela não tá o nome dela aqui. Eu não sei o nome dela. Só tem o número do telefone. 91019. Como é o nome dessa irmã? Madá? Não é Jussiele, é Josiélia. Jocélia. Porque não tem o nome dela aí, eu não sei. Paz do Senhor, minha irmã. Eu coloquei o nome dela, Jocélia. Depois eu vou Não, mas corrigir. aqui... Tá bom, Mazalé. É que aqui na chamada não aparece o nome dela, só o telefone. Tá bom? Então, a nossa irmã Joélia. Jocélia. Isso. Tá bom, minha querida. Uma oportunidade para a senhora também. É um beijinho na flor agora, porque o tempo está correndo. Ô, Glória, sim, pastor. Eu, em primeiro lugar, agradeço esse nosso Deus Todo-Poderoso, né, por essa oportunidade, pela irmã Madalena, né, que me fez esse convite, me colocou no grupo, para que a gente possamos estar falando do amor do nosso Deus, porque Ele é bom, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, né? E eu tenho muitos testemunhos, mas não vou contar um agora, mas com o tempo eu vou contar que Deus faz na hora que Ele quer, na hora que Ele quer. Às vezes a gente pede uma coisa para Deus hoje, não vem, mas pode ter certeza que a glória do Senhor é grande para nos atender o nosso clamor, nossas orações, né?
e que Deus venha abençoar cada um dos irmãos desse grupo, né? Que Deus dê cada dia mais força, inteligência, sabedoria, né? Discernimento, para que nós possamos estar buscando aquelas almas que estão sofrendo, porque tem muita. E a minha oportunidade vai ser pouquinha, né? Como o pastor já falou. Então, só de eu falar do amor de Deus, né? Que ele é tudo na vida de cada um que crê nele, né? E que Deus venha abençoar ricamente aqueles que cuidam da obra dele com ordem e decência, aqueles que estão levando o nome dele para aqueles que têm sede e fome. Amém, pastor? Estou muito feliz, viu? Fiquei feliz também de ver a minha irmã Juraci, que está nesse grupo, que eu amo essa mulher de Deus, que é uma grande mulher de Deus, aleluia, glória a Deus, e que Deus venha nos ajudar a abençoar ricamente. E a irmã Madalena também. Obrigada, minha irmã, que Deus te abençoe seus anos aqui na terra, que seja por muitos anos, para cada um de nós. Amém? Obrigada, pastor. Deus venha abençoar Amém, ricamente. querido. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, viu? Glória. Glória a Deus. Amém. A nossa irmã Maria, Maria José. Irmã Maria José, ela é mãe do... Sogra do Marcelo. Com a senhora, minha irmã. Eu saldo os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém. Estou muito contente esse grupo. O Senhor tem me dado grande vitória para mim e minha família, em nome de Jesus. Eu, para não tomar muito tempo, pastor, assim, cada dia o irmão faz certinho, dá para uma, não dá para outra, e assim todo mundo vai falar para a glória do Senhor. E também peço para oração pastor, a família. A irmã Lucy não deve lembrar de mim, mas eu lembro dela, quando ela pregava aqui em Poço de Calda, no Dom Bosco, eu ia lá, ela estava lá, para a glória do Senhor. E também estou muito grata à irmã Madalena, a todos desse grupo, os irmãos e as irmãs. Eu sei que estou sendo abençoada por causa das orações desse grupo maravilhoso. E louvado seja Deus, eu vou resumir porque eu sei que a palavra vai vir, aleluia. Senhor Jesus, abençoa, Pai, cada irmão desse grupo, familiares, ó Pai, dando o que eles almejam e precisam. O que eu te peço também, Senhor, não deixa nós negar o teu nome quando as lutas forem grandes, meu Deus. Eu repreendo todo o mal sobre a nossa família, sobre esse grupo maravilhoso que, bênção de Deus. E também, irmão, quero pedir à irmã Madalena que me desculpe, que eu tenho esquecido de orar no horário que eu marquei. E também essa semana eu estou resolvendo alguns negocinhos, Senhor, por mim, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, eu vou orar. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o irmão pastor. Amém? Amém, minha querida. Deus abençoe, irmã Maria. Amém. Irmã Ruth. Irmã Ruth. Irmã Ruth. Tem duas Ruth. Qual Ruth que é? Não é. Não é a Ruth da Madalena? É a Ruth da irmã da Gonçalina. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Eu estou no trânsito agora, mas eu vou falar aqui com os irmãos. Eu estava ouvindo. Glória a Deus por esse grupo abençoado. É uma alegria muito grande eu fazer parte desse grupo. Nós louvamos a Deus, estamos intercedendo um pelos outros e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu estava aqui agora no lado da minha irmã, da Tereza, irmãos, o qual, irmãos, tem intercedido por essa família e eu continuo pedindo oração por eles, mas o Senhor está no controle de tudo. Nós estávamos todos lá agora ouvindo desde o começo, uma bênção ao meu cunhado Oséias, o Júlio, César,
está acamado, mas estava ali ouvindo, aí agora eu precisei sair, já estamos indo embora. Mas eu quero aqui agradecer e falar para os irmãos que nós estamos unidos em oração e sabemos que o Senhor está nos ajudando a prosseguir nessa caminhada, a qual o nosso desejo é estar com Cristo no grande dia, que é o arrebatamento ou a chamada para cada um de nós. Que Deus venha abençoar a todos. Eu estou com a minha irmã Márcia aqui também, e nós estávamos louvando a Deus. E eu quero só falar algo através de um louvor, mas vai ser bem curtinho. É o coro de um hino. Que Deus abençoe a cada um. Vai ser rápido, irmão. Orar. O céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Amém, meus irmãos. Através desse louvor, vamos continuar orando, porque grandes coisas o Senhor fará por nós e por todas as famílias que fazem parte desse glorioso grupo. Deus abençoe. Agora eu vou continuar aqui, viu, irmão? Muito obrigado, mas estou aqui ouvindo. Amém, Manu. Deus abençoe a sua vida, amém? Dá licença um pouquinho. Eu agradeço os irmãos pelas orações. Hoje é do GCG. A Aldaísa também, ela é líder de GCG. Eu vou precisar sair porque eu estou a caminho do meu GCG, mas muito obrigada às orações. Deus abençoe. E fiquem com Deus. A paz, irmãos. Amém, minha filha. Vai com Deus. A Isa vai sair também. Deus abençoe. Ela não vai sair, não. Ela é líder do GCG, velho. A Isa é líder do GCG, pai. O GCG começa 8 horas e ela recebe na casa dela. Ah, ela tem que sair? Não sei se ela tem que sair. Se o senhor, não sei se ela vai dar a palavra hoje, é por conta do horário. São 7 e 8. Oi, Isa, fala. Oi, boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Sim, irmão Pedro, como o senhor falou que a gente começaria a palavra às 9, né? Aqui no nosso caso às 7. Então, eu me organizei para isso, mas assim, eu sei que todos, né, recebem a oportunidade e se por um acaso, né, não for atrapalhar o andar do culto, eu posso ministrar a palavra. Eu até mandei uma mensagem para o senhor. Perfeitamente, perfeitamente. E depois os irmãos podem continuar. Amém. Amém? Amém. Faça isso, minha querida. Deus abençoe. Amém, amém. Boa noite a todos. Meu nome é Isa, moro aqui nos Estados Unidos, sou amiga da Zilá, amiga da família do seu Pedro e da dona Lucy, e me senti honrada em trazer a palavra para vocês, ou para nós, né? Porque antes da palavra de Deus, ela ser ministrada por nós, para o corpo, para a igreja, ela fala primeiro aos nossos corações. Ela primeiro corrige a nós, ela primeiro nos liberta, é como se fosse um limpar do canal para que o Senhor possa falar através das nossas vidas. Amém? Eu vou orar, uma oração breve, para que o Senhor possa preparar os nossos corações. Amém? Amém. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, Pai. Obrigada pelo teu amor. Deus, obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, por este manual de vida que o Senhor deixou ao nosso dispor. Pai, obrigada porque o Senhor não nos criou, Pai, sem eixo. O Senhor não nos criou sem caminho. Muito pelo contrário, Pai. Antes da fundação do mundo, as obras todas estavam preparadas, Pai, para nós. E nós somos gratos por isso, Pai. Nesta hora eu te peço, Senhor, prepara, Deus, os nossos corações. Pai, prepara, Deus, a nossa mente, prepara o nosso espírito. Pai, que haja, Senhor, ao ministrar da tua palavra cura. Deus, nós cremos, Pai, que uma palavra liberada do teu trono, Pai, uma palavra que o teu Espírito Santo derrama sobre nós, Pai. Nesta palavra, a cura, a libertação, a conserto. Pai, eu creio que é não somente cura espiritual, mas cura física. Pai, eu creio naquele Jesus que por onde passava derramava
clamava cura. E nesta hora, Pai, nesta noite, eu te peço que essa palavra ministrada sobre os nossos pensamentos, ela venha trazer cura, ela venha trazer mudança de vida, ela venha trazer conserto, ela venha trazer, Pai, retidão, Pai, diante de Ti. Deus, eu te louvo, Senhor, porque aqui encontra-se um povo, Pai, que quer, Senhor, te servir, Senhor, como o Senhor merece, com integridade de alma, integridade de espírito, Pai. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo use-me agora, Senhor. Pai, que saia de mim, Senhor, toda a alma, Pai, todo sentimento contrário à Tua palavra, mas eu te dou, Pai, permissão, Pai, não que o Senhor precise, Pai, mas eu entendo que eu preciso estar disposta, Pai, a ser usada por Ti. E nesta hora, Espírito Santo, eu entrego, Senhor, as minhas emoções, os meus sentimentos no Teu altar. Usa-me, Senhor, como Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, quando o irmão Pedro pediu para que eu trouxesse uma palavra para nós no dia de hoje, o Senhor falou muito ao meu coração a respeito dos pensamentos do crente no Senhor Jesus. E a palavra que eu queria compartilhar hoje, que tem sido uma cura para mim, tem sido um conserto na minha vida, ela está lá em Filipenses 4, versículo 8. Se vocês puderem abrir para que vocês acompanhem. Talvez a minha tradução esteja diferente, mas fiquem à vontade para pesquisar em outras traduções. Essa carta, né, essa epístola de Paulo aos Filipenses, ela é uma carta que ela fala muito sobre alegria. Quando Paulo escreve, ele dá a entender assim: estou escrevendo para amigos, para pessoas que eu amo, para pessoas íntimas. E isso é o que nós sentimos quando nós abrimos a palavra de Deus e o Espírito Santo ministra para nós. Nós entendemos que a palavra de Deus ela foi escrita para um tempo, para um povo, mas nós precisamos entender que ela também foi escrita para nós. E trazendo Filipenses para os dias de hoje, para o século XXI, para a realidade que temos vivido, que é uma realidade que tem afetado tanto os pensamentos. E se nós pararmos para pensar duas vezes, nós precisamos avaliar o que nós temos pensado. E lá em Filipenses 4, 8, acho que todos acharam, né? Mas eu vou ler aqui. E eu espero que vocês possam me acompanhar. E lá em Filipenses 8, ele vai dizer assim, Filipenses 4, versículo 8, ele fala em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmão, ela é tão atual, mas ela é tão atual, que às vezes eu fico assim, Deus, a pessoa que falar que a Bíblia é um livro ultrapassado, ela realmente precisa da revelação do Espírito Santo. Porque se tem um livro atual nessa vida, né, é a palavra de Deus. Né? Nós dizemos que é um livro, é uma biblioteca, mas ela é uma biblioteca viva. E ela atua na medida que nós precisamos. Eu ouvi uma irmã falar algo sobre Moisés, né? Que ele falou quando o Senhor enviou. Quem ele é, né? Ele é o quê? Ele é o eu sou. Quando Moisés perguntou, o que eu digo para o teu povo? E Deus disse assim, diga que eu sou. E quando nós vamos pesquisar sobre os nomes de Deus, né, no hebraico, a gente vai se maravilhando, porque trazendo as traduções para hoje, ele é o que nós precisamos que ele seja. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Pai, ele é o nosso ajudador. Neste nome Deus, nós temos todas as nossas necessidades supridas. E dentro dessas necessidades hoje, existem setas que estão nos perturbando os nossos pensamentos. E quando a gente volta aqui para Filipenses, onde
onde é uma carta tão cheia de alegria, como se pode ter alegria com pensamentos contrários a essa palavra? Porque essa palavra está me dizendo que eu preciso pensar em tudo que é verdadeiro. Tudo que vem do mundo, tudo que vem do diabo não é verdadeiro. Pensamentos contrários à palavra de Deus não é verdadeira. Quando nós nos levantamos pela manhã e pensamos, vou me orientar pelas minhas circunstâncias, irmãos, e eu digo isso para mim, minha circunstância não me define, minha atual situação não me define, mas o que me define é a palavra que me diz, eu estou sentada com Cristo nas regiões celestiais, e isso ninguém tira de mim. Então, os nossos pensamentos, eles precisam ser moldados de acordo com a palavra de Deus. Mas que para que isso se torne uma verdade em nossas vidas, nós precisamos entender, nós precisamos da palavra rema, nós precisamos gastar tempo, nós precisamos entrar aqui nesse mundo rico que é a palavra e debruçar. Se há um pensamento hoje permeando a minha cabeça que ele não é justo, eu não devo pensar. Se ele não é puro, eu também não devo pensar. E algumas vezes nós podemos imaginar assim que talvez, Isa, eu não tenho pensamento de suicídio, eu não tenho pensamento de matar, eu não tenho pensamento de fazer nada disso. Mas, queridos, alguns pensamentos que às vezes nós entendemos assim, isso não é pecado, nós já pecamos. Aquele pensamento que nós temos em relação ao irmão, um pensamento pequeno de inveja, que às vezes nós não queremos dar nome, mas é sim inveja. Senhor, porque ele e não eu? Por que a bênção do meu irmão chegou primeiro e a minha não? Queridos, isso não é pensamento puro, isso não é pensamento justo, isso não é pensamento que tem boa fama, isso não exalta o nome do Senhor. Isso não faz parte de um crente no Senhor Jesus. Então, nós precisamos filtrar o que pensamos. E aí, muitas vezes, a gente escuta, mas eu não consigo, é muito difícil. Se nós vivermos pautar, nós não vamos conseguir. Mas o que é conectado com o Espírito Santo de Deus é o nosso espírito. Se a minha mente faz algo que vai ter em conta a palavra, eu preciso pedir perdão, imediatamente pedir, Espírito Santo, me perdoa. Tem um versículo lá na Bíblia, eu não sei se é em Coríntios, não estou bem lembrada, que diz que a murmuração, ela atrai demônios destruidores. Nós não precisamos abrir a boca para que essa murmuração saia. Nos nossos pensamentos, em algumas vezes nós estamos murmurando e nós estamos atraindo espíritos destruidores que destroem a nossa conexão com o Pai. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós vivemos em uma época onde as pessoas dizem que é muito normal, né? A crise de ansiedade, o medo. E eu não estou dizendo que não existam essas doenças físicas. Nós sabemos que tem, né, alguns momentos nós passamos por alguns distúrbios químicos. Vamos sim procurar ajuda. Nós precisamos sim ir tratar dos nossos traumas, mas nós precisamos estar conectado com o Pai. Há pouco tempo eu passei por alguns momentos difíceis em relação a uma crise de ansiedade e eu nunca havia passado por esse tipo de problema. E hoje, depois que eu consegui sair dela, claro que com uma ajuda médica, com uma ajuda de um profissional, eu entendi, eu falei, Deus, é um conjunto. Eu preciso entender quem o Senhor é em mim. Mas eu, com esse corpo físico que o Senhor me deu aqui na terra, eu preciso cuidar bem dele. E aí, o que eu quero trazer com os irmãos, para nós em geral? O que tem alimentado os nossos olhos nessa terra? O que nós temos permitido que tenha entrado nas nossas vidas? As redes sociais têm trazido coisas que às vezes nos elevam, mas também trazem coisas que nos destroem. O que nós temos permitido entrar na nossa mente, entrar no nosso pensamento? São coisas boas? São coisas justas? São coisas que
tem virtude? São coisas que existem, louvor? Se não for, queridos, em nome de Jesus, que na noite de hoje nós possamos pegar esse capítulo de Filipenses, esse versículo, e falar assim: Deus, eu vou avaliar os meus pensamentos. O crente no Senhor Jesus, ele não pode andar sem avaliar o que ele pensa. Ele precisa avaliar os pensamentos, ele precisa julgar os pensamentos. Nós precisamos ser lembrados de que nós somos representantes do céu, e representantes do céu não permite pensamentos contrários à palavra de Deus. Não existe sermos representantes do céu e desejar o mal ou qualquer outra coisa que não glorifique o Senhor nos nossos pensamentos. Quando Paulo diz, né, que nós precisamos renovar as nossas mentes, nós não podemos nos amoldar a este século. E o século diz o quê? É normal, todo mundo tem. A depressão vai chegar para todo mundo. A crise de ansiedade também. Porque as coisas estão ruins. Se nós formos olhar para esse renovar a mente, não nos amoldar a este século, quer dizer que eu não me amoldo com o mundo. Eu não empresto minha boca para Satanás para gerar pensamentos contrários ao que a palavra de Deus diz ao meu respeito. E mais uma vez, a palavra de Deus diz que eu estou sentada com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, meus irmãos, vamos meditar no que a palavra tem de melhor, né? Ou melhor, a palavra tem tudo de melhor para nos curar, para nos exortar, para nos elevar. E em nome de Jesus, que nenhuma palavra contrária a isso seja o que permeie os nossos pensamentos, né? Salmo 139, preciso só ler para vocês aqui rapidinho. Salmo 139, versículo 23, ele vai falar assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Amados, o Senhor, Ele conhece, Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Então, alguns pensamentos que às vezes causam vergonha no nosso ser. Nós temos vergonha de compartilhar com qualquer que seja a pessoa, alguns tipos de sentimentos que nós temos, de pensamentos. Mas Ele é aquele que nos sonda, nos conhece, nos esquadrinha. Ele está ali para ouvir um pedido de perdão, um arrependimento. E em nome de Jesus, que nós não tenhamos vergonha de chegar a pedir mesmo oração. Olha, me ajuda. Eu estou com pensamentos contrários à palavra de Deus. Não precisa expor o pensamento, mas ora por mim. Me ajuda. Me ajuda a blindar a minha mente, a guardar o meu coração. Em nome de Jesus, que nós não passemos por isso sozinhos, sem apoio, sem uma exortação com amor, uma exortação baseada na palavra. Então, que nós possamos, cada manhã, renovar o nosso pensamento, renovar a nossa mente, para que só assim nós possamos aproveitar, desfrutar da vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Né? Às vezes a gente vai ali, lê aquele versículo e fala assim: a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós esquecemos do complemento que diz que para aproveitar, para viver essa vontade, nós precisamos renovar todos os dias, nos encher, para que a gente possa viver a boa e perfeita vontade do Pai. Amém? Nossos pensamentos, eles devem estar pautados em Filipenses 4:7, que ele vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, se a minha mente está guardada em Cristo, Ele é aquele que sonda os meus pensamentos. Eu preciso andar de acordo com a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós fomos recriados em Cristo Jesus. Nós fomos recriados em Cristo Jesus. Então, todos os dias eu preciso dizer para minha alma: ei, eu fui recriada em Cristo Jesus. Se eu pensava isso antes, hoje eu não penso mais. Se eu tinha pensamentos contrários à palavra, hoje eu não tenho mais. Queridos, eu não estou dizendo que é fácil, mas quando a palavra de Deus diz
que ele foi para os céus e deixou o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo que nos convence de todo pecado, toda justiça. Nisso eu creio. Eu posso romper com esses pensamentos. Amém? E para fechar, eu queria compartilhar a última palavra, né? E aqui está ali em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Essa palavra é aquela que me falta em tudo, que me garante, porque ela vai falar o que eu sou, quem nós somos, quem o irmão Marcelo, quem a Zilá, quem o irmão Pedro, quem a irmã Edna, quem a irmã Miraci, quem todos que estão aqui presentes são em Cristo Jesus. E ele vai dizer o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou repetir: a fim de proclamar virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não fomos chamados para termos pensamentos contrários. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos salvou, nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do teu amor. E esse é o nosso Senhor Deus, grandioso Pai e misericordioso. Amém? E eu queria deixar só uma reflexão. Isso não é bíblico, né? Não, quer dizer, não é que não seja bíblico, tá? É bíblico. Mas um pensamento é só uma observação. Um pensamento, ele não se combate com outro pensamento. Às vezes a gente fica assim, né? Eu estou pensando aqui, sei lá, na dívida, não sei, seja lá o que for, na doença que eu ainda estou aqui com ela, né? Eu vou pensar que eu vou trazer outro pensamento. O que vai trazer, o que vai combater o pensamento é a palavra de Deus. Se nós pautarmos nisso aqui, nós iremos trazer a memória que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é a palavra de Deus. Então, que nessa noite nós possamos vir aqui e pensar: eu preciso pensar no que louvo o meu Deus. E para isso eu tenho um ajudador. E para isso eu sou escolhida, raça eleita, nação santa, nascida para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. E ele só tem virtudes. Nós entendemos que no reino dos céus não há doença, não há choro, não há dor, não há pranto, não há doença. E eu creio que o Senhor Jesus é aquele que por onde andava levava cura. E ele anda no nosso meio. Ele nos cura. Mais uma vez eu digo, ele cura os nossos pensamentos, ele cura as nossas frustrações, ele nos leva para outro nível. Que possamos andar independente das circunstâncias, independente do que o mundo tem dito ao nosso respeito. Se não está na Bíblia, não quero saber. E que nós possamos aprender uma coisa também. Eu aprendi há pouco tempo e eu tenho trabalhado isso em mim. Não empreste sua boca para Satanás. Eu sempre falo, Isa, não empreste sua boca para Satanás. Quantas vezes as pessoas vêm lá de fora, mas tá difícil, mas o Trump, mas não sei o quê, não sei o quê. A nossa tendência é o quê? É verdade, tá difícil. Não tem? Nossa, o negócio tá feio. Irmãos, a partir de hoje, vamos mudar a nossa fala. Às vezes eu fico assim, o Senhor, não é isso que a palavra diz sobre mim, sobre a minha eternidade. Não é. E não é da um de alienado, tá, gente? Não é. Mas é crer no que a palavra diz. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se espera. E nós somos o povo da fé. Nós cremos no consumador, no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos crescer na prática dessa palavra. E eu espero que tenha sido tão frutífera como foi para mim.
Amanhã eu vou me levantar e crendo mais uma vez que os meus pensamentos, eles devem ser cativos ao meu Senhor e Salvador. Amém? Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Deus abençoe, irmã Isa, por essa palavra maravilhosa. Deus abençoe a sua vida, viu? Você e a Zilá, a hora que quiserem sair, vocês fiquem à vontade, porque vocês têm esse trabalho do GC aí, né? Sim, então fiquem à vontade. Mas Deus abençoe. Amém. Obrigado mesmo. Deus te usou maravilhosamente, tá bom? Amém. Nós recebemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Amados irmãos, como nós ainda temos um pouquinho de tempo, eu quero ouvir mais algumas das irmãs, né? Pelo menos fazer uma oração, uma coisa bem rápida, mas eu queria estar fechando com todas, né? Porque que nem a Madalena disse, irmão Pedro, dá pra gente ir pelo menos até 10 horas e tal, né? Então, se as irmãs quiserem, quem quiser sair, não tem problema nenhum. Mas eu quero dar a oportunidade também aqui para nossa irmã Diva, né? Uma oração, uma palavrinha rápida para a gente estar fechando esse culto maravilhoso, com todas as irmãs participando. Irmã Diva. Cumprimento esse grupo, cumprimentados com Cristo na paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler aqui no Salmo 27, verso 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida e de quem me recearei. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar esse grupo e abençoar todos os irmãos, pastores, as pastoras aí desse grupo, que Jesus venha usar como instrumento, como canal de bênção das mãos dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã Diva. Irmã Cleonice, glória a Deus. Irmã Cleonice. A paz do Senhor Jesus. Estava aqui preparando o jantar, mas Deus falou, disse, não esqueça não. Tu tem compromisso. Louvado e engrandecido é o seu santo nome. Desculpa que eu entrei um pouquinho atrasada, mas eu gosto de participar do comecinho. Mas eu estou vendo que o celeiro está farto. Nós já recebemos o maná do céu. Que os nossos pensamentos sejam dirigidos e concedidos pelo Espírito Santo. E nesta noite eu só vou agradecer. Louvado e engrandecido é o seu santo nome. Estava esperando uma vitória. Eita, sica, tá lá, e a tua serva do grupo me falou, disse, irmã Cleonice, aquietais e saber que eu sou Deus. Tu vai ver o que Deus vai fazer. O teu coração está contrito, abatido, mas eu já estou recebendo do Senhor a minha vitória. O Senhor está abrindo porta aonde não tem porta, santo é o Senhor. O Senhor está me curando e os médicos não estão nem sabendo o que está. Está confuso, santo é o Senhor. Vou passar numa junta médica no dia 20 deste mês. O que vão decidir sobre a minha vida, santo é o Senhor. Mas a minha vida, o Pai já decidiu que a minha cura é em Cristo Jesus. Mas estou já agradecendo ao Senhor pelas nossas irmandades que têm orado pela minha vida. E agradecendo pelos intercessores. O grupo de oração do Santo é o Senhor está sendo uma bênção. Aqui o fruto
nesta igreja online. Louvado santo é o Senhor. Pastor Pedro, Deus está, eita, se canta lá, Deus está te colocando no meio dos grandes, canta lá. Nos meios, santo é o Senhor. E diz, mas é eu onde eu estou. Mas é o Senhor que vai colocar, santo é o Senhor. O Senhor está descendo com um som de bênção e de vitória no meio dos teus. O Senhor diz assim, eu sou, fora de mim não há outro, santo é o Senhor. Tu pediu um sinal, canta lá, tu pediu um sinal. E o Senhor diz assim, aguarda por esses dias, canta lá. Estou eu cuidando, estou eu fazendo, estou eu restaurando, estou eu fazendo, canta lá. Estou eu ajuntando aqueles que estão distantes, canta lá. E tu vai ver, o teu culto de ação de graça, tu dá com grande fervor e grande temor. Eu vejo o que Deus tem feito, canta lá. Na parte financeira, santo é o Senhor. O Senhor diz que eu sou o dono do ouro e da prata e te darei para tu viver, como fez naquela multiplicação da tua serva que não tinha nada. Um pouquinho de azeite. E o Senhor multiplicou e disse, vai, venda e faz os teus credores e viva correto. Até o Senhor. O Senhor tem vitória. O Senhor tem bênção sobre a tua geração. Eu agradeço desde já a rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. A irmã Lucy, canta lá. Estou eu cuidando de ti. Aleluia. Vejo o sangue correndo nas artérias, canta lá. Desde a planta dos teus pés, estou eu cuidando e estou eu zelando nesta hora. Que Deus te abençoe ricamente a tua geração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu agradeço desde já a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã Cleonice. Eu recebo, viu? Em nome de Jesus. Eu recebo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmã Elizabeth, dê um tempinho para a senhora também, minha querida. Irmã Elizabeth. Irmã Adja, dê um tempinho para a senhora também, irmã. Se a irmã Elizabeth sair do mudo, depois eu passo para ela. Nádia. Também está no mudo. Madalena, é com você, Madalena. A irmã Nádia entrou. Estava no mudo aqui, irmão. A paz do Senhor a todos os meus irmãos compromissados com Cristo. Hoje foi uma bênção. Cheguei da oração, mas ainda consegui pegar metade da palavra. Pastor Pedro, essa palavra foi para mim. Amém. Pense num dia que eu me vi angustiada. Chorei muito nos pés do Senhor hoje por tanta coisa que eu passei, mas estou firme. E o que essa serva falou foi para mim, porque eu falei, Deus, eu não tive um sinal na minha igreja, mas eu creio, em nome de Jesus, que eu vou ter um sinal teu hoje na palavra. E com a graça de Deus eu cheguei, eu comecei, assim, ela tinha acabado de começar e foi para mim, louvado e engrandecido. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, Deus, pela vida dessa missionária, é bispa, né, pastor? Não. É uma serva de Deus. Um vaso. Olha, irmãos, olha, tome posse dessa palavra, porque eu tenho certeza que essa palavra falou o coração de todos que estão nesse grupo. Palavra edificante, palavra vindo direto dos céus. Eu senti,
Olha, eu chorei o tempo todo nessa pregação, porque parecia que Deus tinha descido, estava falando tudo para mim, porque hoje foi um dia difícil para mim, sabe? Eu pus é o que ela acabou de falar aí, a gente tem que acreditar, a gente tem que, muitas palavras a gente não pode falar, porque o inimigo está escutando, né, pastor? E foi uma bênção. Eu vou orar para os irmãos, tá? Vou estar orando por todos vocês aí, tá? Vamos tirar essa ponte. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez e fará em nossa vida. Obrigada pela essa palavra tão edificante hoje, durante essa noite, pela tua serva que foi usada pelo Espírito. Eu senti o Espírito Santo aqui o tempo todo, confirmando e abençoando e levando essa palavra ao coração de todos nós que estamos aqui. Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, neste momento, se colocamos diante de Ti, Senhor Jesus. Eu coloco cada vida que está conectada neste culto online, Papai. Tu conheces cada coração, cada luta, cada lágrima e cada necessidade de cada um desses membros, Jesus. Aquieta os corações aflitos, Jesus. Fortalece os cansados, meu Deus. Renova a nossa fé, Jesus. Os que estão quase desistindo, meu Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, meu Deus, invada cada lar agora, Jesus. Recebe nossas vidas, Senhor, e seja o centro deste culto, Pai, que foi falado agora na tua palavra, Senhor Jesus. Nós sabemos, nós confiamos em Ti, Tu és Deus, Senhor. Oh, Papai, visita cada um agora, Senhor Jesus. Eu oro pela vida de todos que estão aí, entrega a vida de cada membro desse grupo no Teu altar, Senhor Jesus. É que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã Adja. Irmã Elizabeth, consegue sair do mudo, irmã Elizabeth? Acho que não. Irmã Elizabeth? Amém. Eu cumprimento o grupo Cumprimentado com Cristo na paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por este grupo, né? E a todos que oraram ao meu favor. Eu estava enferma, mas eu quero agradecer a Deus e as orações de cada um que orou por mim. Graças a Deus, como estava a minha perna e o meu pé, estou curada. Posso dizer que eu estou curada, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E vamos continuar orando um pelos outros, porque o Senhor atende a nossas orações e escuta o clamor de cada um. Eu quero deixar aqui o primeiro versículo do Salmo 9, 121. Levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Amém. Então, nosso socorro vem do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém, minha querida. Deus abençoe. Deus abençoe. Ruth, é com você, minha jovem. Ruth, isso. Paz Senhor, pastor Pedro, paz Senhor a todos os irmãos. Também quero louvar o Senhor por esta palavra gloriosa, a qual o Senhor usou o seu vaso nesta noite para falar aos nossos corações. E engrandecer ao Senhor também por este grupo que tem sido bênção na minha vida, na minha casa, que tem orado por nós. E eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada irmão, cada irmã aqui presente, e dizer também que todos vocês estão todos os dias nas minhas orações. E eu creio que a vitória do Senhor é certa. É que nós, o povo de Deus, nós passamos pelo teste do tempo, né?
nós temos que esperar o tempo kairos, o tempo de Deus, para as coisas acontecerem na nossa vida. Mas eu creio que assim como foi com Daniel, que o Senhor falou que no primeiro dia que Daniel dobrou seu joelho e entrou em oração, a resposta do céu veio. Mas houve uma batalha no mundo espiritual para que Daniel pudesse receber a vitória. E eu creio que nas nossas vidas não é diferente, né? Mães que têm orado pelos seus filhos, vó pelos seus netos, esposos pelos seus cônjuges, né? E pedindo ao Senhor salvação, libertação, cura, uma mudança de cenário. Eu creio que nas nossas vidas não é diferente. O Senhor tem ouvido o clamor deste grupo, né? Um grupo que o Senhor levantou já faz quanto tempo, mãe? Vai para 6 anos. 6 anos. E para você ver, quando Deus está no negócio, as coisas fluem, as coisas continuam. E quando o fogo de palha logo, a fumaça apaga, o fogo apaga. Então nós vemos que o Senhor, Ele está no meio de nós, né? Nos preparando, nos fortalecendo, nos edificando, eu acredito, para um tempo que virá aí, nos fortalecendo, né? E através de nós também fortalecendo as nossas famílias. Eu vou orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero, Senhor, nesta noite, aqui junto com os meus irmãos, te louvar e engrandecer ao Senhor pelas tuas boas obras. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Às vezes parece, Senhor, que nós vivemos promessas, coisas pequenas, Senhor, mas nós nos esquecemos que o Senhor também é detalhista, que o Senhor também trabalha nas pequenas coisas até chegar nas grandes coisas. E eu quero te louvar, Deus, pelas pequenas coisas, pela tua presença, pelos dias ruins e pelos dias bons, que em todos eles o Senhor está conosco. Eu quero agradecer já pela vitória concedida a cada um dos teus servos, tudo que os teus servos têm apresentado ao Senhor, seja no mais secreto do seu coração, que muitas vezes o som não sai pela boca, mas sai como lágrima nos olhos. Eu creio que o Senhor tem ouvido, eu creio que o teu Espírito Santo tem intercedido pelo teu povo, Senhor, junto a ti. E eu quero agradecer, ó Pai, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor irá fazer. Que o seu nome seja louvado no nosso meio, que a tua presença nunca nos falte, que o Senhor entre, Senhor, nas causas impossíveis, naquelas causas, Senhor, que nós não podemos resolver, naquelas causas que nós não podemos colocar as nossas mãos, mas é